1 Coríntios 7, a partir do versículo 25. Eu vou ler inicialmente os versículos 25 a 31. Assim diz a palavra do Senhor: com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa, não procure separar-se. Você está solteiro, não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos que esse texto tão profundo, complexo em algumas partes, ele possa encontrar a sua verdadeira interpretação em nossas mentes e corações nesse momento. Nós possamos meditar e aprender a aplicar esse maravilhoso texto em nossas vidas, tão útil, tão atual, tão presente em nosso meio. Nos abençoa, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a lei em si, até a própria lei do Senhor, a lei que está na sua palavra, quando ela não tem uma explicação do que de fato é aquela lei, de como aplicar aquela lei, ela perde a sua força. Pense nas leis do nosso país, por exemplo. Pense em qualquer lei. Se nós não tivermos advogados ou pessoas especializadas para interpretar essa lei e aplicar essa lei a determinada situação, nós não conseguimos fazer um bom uso delas. Quando temos pessoas que interpretem elas, fica difícil, e ao mesmo tempo nós temos tanta polêmica, porque muitos querem usar da própria lei para pecar. Imagine se nós não tivéssemos isso. E para cada lei existem casos de exceção. Para cada lei existe a sua exceção, e a Bíblia ela frisa muito bem isso. Por exemplo, a gente estudou no domingo passado Mateus 12, que as pessoas, os fariseus chegaram para Jesus e os discípulos estavam colhendo espigas, e justamente o argumento de Jesus são dois casos de exceção no Antigo Testamento. Ele vai falar ali da exceção com Davi e da exceção do sacerdote que trabalhava no tabernáculo. E aqui em 1 Coríntios 7, quando nós não adentramos na importância de como Deus valoriza o casamento e como ele odeia o divórcio, se a gente não tiver isso fundamentado na nossa mente, nós podemos até achar que Paulo está incentivando o divórcio, ou ele está incentivando talvez o celibato aqui, como ele era. Mas isso não acontece aqui. Olha, Paulo, como advogado, ele está interpretando a lei, a questão do divórcio e a questão do casamento na situação dos coríntios, que era uma situação específica, e nós vamos entender isso um pouco disso. A gente vai ter que adentrar no plano de fundo histórico. Primeiro, a gente viu em 1 Coríntios 7, estamos há um mês em 1 Coríntios 7, porque é um capítulo denso aqui na carta. A gente viu que o ímpio que queria se apartar da pessoa que era convertida, ele poderia fazer isso,
Paulo permite o divórcio nessa concepção, que se a parte Deus vos chamou à paz. E o próprio Cristo, em Mateus, ele vai falar de outra questão, de um novo casamento, que é o adultério. Ou seja, nós temos essa, no caso do divórcio, né? Divórcio e novo casamento com adultério, e aqui divórcio, o ímpio que queria se apartar. A ideia é essa aqui, esses dois casos particulares. E Paulo também falou no início desse capítulo que era bom uma pessoa ser solteira, não era pecado ela querer ficar solteira, se ela não tinha o dom para isso, e também era bom uma pessoa se casar. Na verdade, ele vai dizer que era melhor se casar do que viver abrasado. Olha, é melhor que se case do que viver abrasado. Mas veja o versículo 26. Olha o que ele fala no versículo 26. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Que angustiosa situação é esta? Perseguição no meio da igreja. Diante da forte perseguição que vocês estão sofrendo, eu penso ser bom vocês ficarem solteiros. É exatamente isso que Paulo está falando. E vamos adentrar mais nisso. Veja, Paulo não é contra casamento, ou ele não está, ele está exaltando mais o seu lado, porque Paulo, ele era solteiro, celibatário, então ele está puxando mais para o lado aqui da solteirice. Não, ele exalta os dois lados, mas por causa da circunstância, não, veja, Paulo ele não tem essa lei direta, veja, com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. Dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor, versículo 25, a misericórdia de ser fiel. Ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo, meu ensino é fiel, eu sou fiel a Cristo. Veja, Paulo poderia dar uma ordem a eles, que ninguém se case. Eu não quero que na perseguição ninguém se case. Feito ele, por exemplo, se a gente for para o versículo 17, vai no 17, ele diz assim, no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus chamou. E é isso que eu ordeno a todas as igrejas. Isso aqui é uma ordem. Você tem que andar segundo a condição que Deus lhe deu. É uma ordem para toda igreja. Mas agora aqui ele dá uma opinião. Veja que ele está falando para toda a igreja no 17, mas no 25 ele está falando para as virgens. Ele está falando para as mulheres que não casaram. É como se a linguagem estivesse me mostrando que Paulo está mudando a entonação aqui. Lá ele está dando uma ordem. Aqui ele está dando uma recomendação. Entenda, veja, eu não preciso ver a entonação da voz de Paulo para ver se ele está aqui dando uma ordem, aqui sendo mais brando. Veja, não é a entonação da sua voz que vai mostrar se você tem autoridade ou não. É o que você fala. A ideia é essa aqui. São as palavras, são as verdades que saem da nossa boca, que nos mostram se somos de fato pessoas que merecem o respeito, ser tratada como autoridade ou não. Paulo ele nos dá um exemplo precioso aqui, e ao mesmo tempo polêmico. Ele vai dizer, olha, deixo a minha opinião, mas a minha opinião é de alguém que é fiel a Deus. Fidelidade essa que nós vimos pela manhã, não é fruto da justiça de Paulo, é fruto da misericórdia de Deus. Até a fidelidade de Paulo não vem dele. Então Paulo, ele está... Qual é a situação aqui? Uma mulher que quer casar e está passando por perseguições. E a igreja dela está passando por perseguição, está passando por um momento de crise. Todo o ensinamento para os nossos filhos, tudo que eu ensino a vocês, a forma fiel como eu ensino, não é fruto da nossa justiça, é fruto da misericórdia de Deus. A igreja de Corinto, como eu disse, ela estava sendo muito perseguida. Na verdade,
se nós pararmos e pegarmos o plano de fundo histórico ali, eram poucas as igrejas que não eram perseguidas, no contexto ali do Império Romano. Entenda aqui que Paulo está perto do ano 70, um ano ali de maior ápice de perseguição entre os judeus, principalmente. Então, a igreja estava sofrendo com a perseguição. Paulo, dentro desse contexto, por causa dessa situação, versículo 27, você tem esposa, não procure separar-se. Você está solteiro, não procure esposa. Quem estiver casado, não use a perseguição como desculpa para separar. Você não pode se separar. Quem estiver solteiro, fique solteiro. Por causa do sofrimento, não mude o seu status agora. Veja como ele é claro, versículo 28. Mas se você casar, você não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Ou seja, casamento não é pecado. Ele não está dizendo isso. Casamento é uma ordenança bíblica. É claro que qualquer um de vocês, quem quiser casar, não peca. Por que eu estou recomendando isso para vocês? Eu quero poupar vocês do sofrimento. Nessa situação. Olha como Paulo trata a mulher que quer casar. Olha como ele está tratando a virgem. Por que ele está falando da virgem? Porque é esse o estado em que toda mulher deve se encontrar para casar. Por isso que Paulo está falando aqui diretamente às virgens. Ele já parte do pressuposto que essas mulheres foram mantidas puras para o casamento. E não ache que com o homem é diferente, né? Com o homem do mesmo modo. Ele precisa se guardar para a esposa, também virgem. A pureza e a santidade, elas são as marcas do casamento. Ao mesmo tempo, de forma nenhuma, eu não estou dizendo isso, nem o texto está dizendo isso, que quem não é virgem não pode se casar, jamais. De forma nenhuma. Se você se arrepende dos seus pecados, isso é um pecado. E você deve encarar isso como um pecado, não como uma coisa natural. Tanto o homem como a mulher. Porque muitas vezes é jogado isso mais para a mulher, mas o homem é bicho solto. Isso aí, nada, de forma nenhuma. Tanto o homem como a mulher tem que encarar isso como pecado. Mas se você se arrependeu dos seus pecados, se você se achegou diante de Deus, você pode casar, você pode constituir família. O intuito de Paulo é que vocês estejam livres desse tipo de compromisso tão importante nesses dias difíceis. Veja, o próprio Cristo, quando ele chega lá em Mateus 24, quando ele está profetizando sobre o ano 70, ele vai dizer, olha, mulheres, tenham cuidado para não se encontrarem grávidas nesse momento. Olha, Cristo é contra a gravidez de forma nenhuma. Mas até a prática necessária e correta nessas épocas deveria ser evitada por causa do aumento do sofrimento. Veja, entenda como o versículo 28, mas se você casar não estará pecando? E se a virgem se casar não vai estar pecando? Veja, ele está combatendo diretamente o celibato obrigatório da Igreja Católica. Paulo já havia falado isso no início do 7. Você deve exercer o dom que Deus lhe deu. Se é para casamento, exerça. Se é para celibato, exerça. Você não peca se casar, mesmo nessas circunstâncias de perseguição. Jamais. Paulo está deixando claro, eu não estou impondo nada a vocês. Eu estou dando a minha opinião. Versículo 29 a 30. Veja que versículo, se você for para uma linha errada, você não interpreta de forma correta. Ele vai dizer, mas digo isso, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem.
os que alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Olha que ensinamento específico. Por quê? Porque, veja, eu não posso dizer que tudo relacionado à vida cristã é para ser evitado. Paulo não está dizendo assim, olha, quem não quiser orar, não ore. Ele não está dizendo isso. Você deve orar em todo momento. Não, essa não é a hora para você manter o seu amor ao próximo. Não, você deve amar o próximo todo momento. Ele está falando, quem não quiser casar, não case. Daniel, mesmo proibido, ele orou. A gente nunca deve parar de orar. Mas existem coisas, vejam, coisas temporais que seria mais sábio não se praticar em tempos de crise. É sobre isso que o apóstolo está falando. Tudo que é temporal, por uma situação específica, não deve ser praticado. Mas o que é eterno, jamais você pode se apartar dele. Buscar a Deus, você jamais pode se apartar. Ah, nesse momento de crise, não tem problema. Quem quiser negar Cristo, negue. Quem não quiser, não negue. Não é isso. Isso é o eterno, é o meu relacionamento com Deus. Paulo não está falando disso, ele não está falando de oração. Ele está falando de coisas temporais. Até que a morte o separe. O casamento é temporal. Veja o versículo 29, né? No finalzinho ele vai dizer assim, ó, por isso de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Veja, o que ele está querendo dizer com isso? Paulo está incentivando aqui, olha, case, mas não se apegue, é isso que ele está falando? É o desapego emocional no casamento? Ou ele está incentivando aqui um possível divórcio? A gente precisa entender, numa situação de crise, ele está dizendo assim, numa situação de perseguição, você precisa viver como uma pessoa que a qualquer momento pode perder a sua esposa. É isso que ele está dizendo. Se comporte como um marido que a qualquer momento pode estar sem a sua esposa. Se comporte como esposa que a qualquer momento você pode acordar e não ter mais o seu esposo do lado. Essa é a realidade da perseguição. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos o nosso coração nos confortos de um relacionamento. No sentido de que, se eu perder o meu cônjuge, eu perco a razão para eu viver. O que Paulo está dizendo aqui é muito pesado, mas ao mesmo tempo é uma preparação para a perseguição. Pense no contexto agora da guerra de Israel, por exemplo. Quantos estão perdendo filhos? Perdendo cônjuges. Pense no ano 70, que era o ano que se aproximava aqui. Paulo está preparando eles para esse momento. Comecem a encarar a possibilidade de, nesses momentos, deixarem de ser casados. De que muitos vão ficar viúvos. Quantos pegam esse texto, irmão, sem levar isso em consideração? Achando que Paulo aqui é um solteiro frustrado, machista, ele não quer que ninguém case só porque ele não casou. A Bíblia fala, não coloque o seu coração demasiadamente nas coisas. Considerem, em pouco tempo, perder tudo o que vocês têm de passageiro na terra. Quem tem filhos, olha como isso é pesado, considere como se não tivesse. Quem tem esposo, considere como se vivesse agora sem ele. Olha o versículo 30. Mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Vão acontecer coisas tão terríveis que você não vai poder parar, que você não vai poder viver o luto. Você vai ter que viver como quem não chora. Você está numa perseguição, você e sua família. Se o seu marido morrer, se alguém pegar o seu marido, você não pode parar de correr, porque se você parar de correr, você pode perder os seus filhos. Então você vai ter que continuar correndo.
Se você que é mãe, está com os seus 2 filhos, se um morrer, você não pode parar, chorar e enterrá-lo, porque se você fizer isso, você pode matar o outro filho. Você tem que continuar correndo, como se não tivesse nem visto que o outro morreu. É esse o contexto que Paulo está falando. Por isso que ele está dizendo, eu acho melhor você esperar, você não casar agora. Porque essa é a realidade dos irmãos. Não dá para viver o luto aqui. Isso é o que ele quer dizer como viver como quem não chora. Viva como quem não chora. Se você não se casar, você não vai ter um marido para se preocupar. Esse é o contexto. Se você não se casar, você não vai ter filhos para se preocupar com isso. Então aproveite que você... Quem é casado não pode separar. Quem não é, não case agora. Porque você vai ter que se preocupar com essas coisas. Provavelmente a sua esposa, o seu cônjuge vai morrer, ou seus filhos vão morrer. Mas ele frisa o versículo 26. Não é pecado casar. É melhor casar do que viver abrasado. Mas quem não casou, que não case agora. Apocalipse vai nos dizer assim: Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas ele diz, chore, mas não chore demasiadamente. Você pode ver que até, e muitos sofreram isso, a família da minha esposa também sofreu isso na pandemia. Nós não podemos sepultar uma parente dela. Você vê como somos privilegiados até no luto. E isso não só foi com a família dela, foi com diversas famílias que perderam seus entes queridos, não puderam sepultar. Veja, como é duro numa guerra, numa perseguição, ou no período que nós passamos, nós não termos o momento do luto. Como é importante o momento do luto. Você parar, você chorar, você sepultar, você viver aquele momento. Do que isso lhe ser negado, isso lhe ser tirado. Paulo está dizendo, se preparem para nem viver esse momento, porque isso vai ser tirado de vocês. Ele ainda diz, os que compram como se nada possuíssem, ou seja, sejam moderados naquilo que vocês possuem. Não coloquem o seu coração naquilo que vocês compram, no seu cônjuge, nos seus filhos, no sofrimento e até nos bens de vocês. Dito isso, irmãos, quantos deixam de buscar a Deus porque o meu parente está fazendo aniversário? Deixam de vir ao culto porque é aniversário de fulano e eu não posso decepcionar ele. Eu posso decepcionar Deus, mas eu não posso decepcionar fulano. Porque eu troco Deus pela minha família. Quantas pessoas compram uma casa de praia, uma casa de campo, e agora, no calor do momento, tem que ir todo final de semana para essa casa de praia, e eles deixam de cultuar. Quantos tiram férias e também tiram férias da igreja? Tiram férias do culto ao Senhor? Qual é a passagem que incentiva você não ir ao culto nas férias? As pessoas deviam conhecer você como uma família, como um servo de Deus que não negocia o domingo. E nem lhe chamar porque sabe que você não vai no domingo. Ou chamar já dizendo assim, eu estou chamando por educação, mas eu sei que você não vai. Aí você diz, é isso mesmo. Porque no domingo a gente não negocia. Ou se quisesse mesmo que você fosse, faria festa no sábado, né? Na sexta. Mas sabe que se fizer no domingo você não vai. É assim que nós devemos ser conhecidos. Comentando essa passagem, o Thomas Boston, ele vai dizer o seguinte, veja que fantástico isso aqui. Ele vai dizer assim, nunca se case com nada que Deus te deu, para que no dia que Ele te pedir não haja divórcio e a sua alma seja destruída. Olha que profundo isso. Ou seja, a única coisa que você deve se casar é com a sua esposa. Você deve ser uma só carne com ela. Por isso que Deus valoriza tanto o casamento. É só com ela que você é uma só carne.
Mas você não deve se casar com seus filhos. Você não deve se casar com os seus bens. Tem gente que, se perder aquele bem, perde a vida. Tem gente que é casado com os filhos. Quando os filhos casam, quando os filhos agora têm a vida deles, acabou o sentido da vida. Perde-se o sentido da vida. Porque agora não tem mais o que fazer. Idolatrava os filhos. Olha o versículo 31. E os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele. Porque a aparência desse mundo passa. Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai dizer assim: o mundo pode ser usado, mas jamais abusado. Ele é abusado quando nós não fazemos o nosso propósito, realizamos o nosso propósito no mundo. Ele deve ser usado para honrar a Deus e para o bem dos homens. Tudo que Deus nos dá é para ser o nosso servo e não o nosso Senhor. E ele nos dá um exemplo bem simples. Ele vai dizer, olha, o óleo que você usa para fazer a roda girar não pode ser usado para você pegar aquele automóvel e usá-lo para o pecado. Ou seja, você é senhor dos bens, você é senhor dos recursos naturais, você é senhor do óleo e não servo do óleo. Ou seja, você é senhor do mundo, no sentido de que você administra o mundo, você administra a terra, e não o mundo é o seu senhor. Pare de transformar o que é passageiro em ídolo. É o que Matthew Henry vai comentar aqui. Esposo, esposa, filhos, bens, trabalho, tudo isso é uma bênção, é maravilhoso, deve ser desfrutado, mas é passageiro. Tudo isso deve ser usado para a glória de Deus. Thomas Boston, brilhantemente, ele vai atrelar essa passagem ao episódio da guerra de Gideão, lá em Juízes. Ele vai dizer assim, abre aspas, todos os que se curvaram para lamber a água voltaram para casa. Quem se curva até para as coisas que Deus nos dá, não está preparado para a guerra. Olha que aplicação maravilhosa. Todo aquele que se curva para as coisas que Deus nos deu e satisfazem os nossos desejos temporais, não serve para a guerra. Tudo se resume ao versículo 29, mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. O mundo passa, não coloque o seu coração naquilo que passa. Use o que passa para o tempo que você passará na terra, que essas coisas sirvam, lhe sirvam, e você não sirva a essas coisas. E aí nós chegamos na segunda parte dessa passagem, irmãos, que é a partir do versículo 32, o que Paulo está falando aqui, né? Ele volta a mencionar sobre a situação específica do casamento, ainda falando da perseguição. A partir do 32, ele vai dizer, olha, o homem casado, ele pode se afastar de Deus a partir do momento que ele idolatra a sua família. Entende? Ele está dizendo, olha, do mesmo jeito que o homem solteiro, ele se afasta de Deus quando ele coloca o seu coração nas liberdades que o mundo proporciona, o casado também pode se afastar de Deus quando ele passa a idolatrar a família. Ele está dizendo, não é que você está casado, você está num estágio superior de espiritualidade do que o solteiro. O ponto de Paulo é esse. O casado pode se afastar tanto quanto o solteiro. Não é esse o ponto. O casamento ou solteirice não é você ser inferior ou superior. O que Paulo está ressaltando aqui é que o estado superior em que você se encontra com Deus é em você servi-lo. Aí de fato você está mais próximo de Deus. Você está próximo de Deus com o serviço. Deus lhe separou para casar, você deve servir no casamento. Deus lhe separou para a solteirice, você vai servir a Deus solteiro. O ponto central é o serviço, não é estar casado ou não. Olha os versículos 32 a 35 que nós vamos entender.
O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, e como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Qual é o objetivo aqui? Se consagrem ao Senhor sem distração. O problema, irmãos, não é casar. Casamento é uma bênção. O problema é achar que o casamento é a salvação da sua vida. O problema é você ver os seus pais brigando em casa, discutindo, e dizer assim, eu vou casar para não brigar. É uma ilusão isso, né? Esse é o problema. Eu vou casar para os meus problemas acabarem. Isso é idolatrar o casamento. A sua fé salvadora não pode ser depositada no casamento. Cada casamento tem o seu problema. Cada casamento tem o seu desafio. Paulo está combatendo aqui a idolatria ao casamento. Nunca, jamais coloque no casamento a solução para a sua alma. Se você não é completo em Deus, se Deus não satisfaz a sua alma, muito provavelmente você vai tornar o casamento, você vai tornar os filhos no ídolo. Olha o que ele diz no 35. O que eu quero é que vocês sirvam sem impedimento, sem distrações. Muitos casais são formados pela busca na resolução dos problemas da sua alma. Muitos querem casar para isso. Deus é que supre as nossas necessidades. É Ele que supre. Olha como Deus faz. Ele cria o homem, depois Ele cria a mulher. Antes de Ele criar a mulher, Ele faz o homem sentir a necessidade da mulher. Ele precisa da mulher. Ele está incompleto sem a mulher. Mas porque Ele faz um e depois Ele faz o outro, dentre diversas aplicações, porque Ele quer mostrar para Adão e para Eva que quem supre a necessidade foi Ele, porque foi Ele que criou. Foi Ele que deu. Em primeira instância, na instância principal, é Ele que supre as nossas necessidades. Nós precisamos de Cristo. A armadilha está em casar ou ter filhos achando que essa é a solução do meu problema. Que agora que eu tenho isso, eu vou ter paz. Você só vai ter paz na sua vida se você estiver aos pés do Pai Celestial. Mas por outro lado, claro, quando eu coloco Deus como centro da minha vida, aí sim, agora eu estou pronto para servir o meu cônjuge. Eu estou pronto para criar filhos de maneira bíblica, da maneira que Deus ordena. Esse é o embasamento, por exemplo, do que lemos nos versículos 29 a 31. Não coloque o seu coração demasiadamente nas coisas. Entenda que são coisas importantes, mas são coisas temporais e que Deus é mais importante. Veja o versículo 32 novamente. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Ele está falando aqui, irmãos, para o jovem cristão. Pense, quando você era jovem, o jovem, inegavelmente, ele tem mais tempo de servir a Deus, de dedicar a Deus. O problema é que muitas vezes os pais não incentivam os jovens a isso. Não incentivam o adolescente a isso. Incentiva ele a encarar a igreja como algo secundário. Como ele encarava, como ele encara. E sempre coloca muito mais o profissional ou a carreira acima dos serviços da igreja. Imagina se esse jovem ele encara, ele que tem tanto tempo, ele já encara a igreja desse jeito. Imagina quando ele tiver a responsabilidade que o pai tem, ele vai encarar a igreja como segundo, terceiro plano, assim como o pai. A juventude
ela deve ser aproveitada. Ela deve ser usada da melhor forma. Quando eu não era casado, eu era adolescente. É interessante como Deus trabalhou na minha vida. A gente tinha, eu e Felipe, a gente passava o final de semana na igreja, né? É incrível como a gente tinha tempo, né, Felipe? Eu, Felipe, Mateus, assim, o pessoal mais da minha época, eu falo porque eu lembro, e a gente ficava de sexta de noite até domingo de noite, a gente ficava na igreja. E vou confessar, o problema da gente principal é que a gente não tinha tanta doutrina naquela época. Talvez se a gente tivesse mais doutrina, como a gente tem hoje, a gente aproveitaria melhor, talvez, essa adolescência, né? Mas eu digo a vocês, foram, assim, apesar dos pesares, são coisas, são momentos que a gente passa que a gente diz, caramba, como a gente tinha tempo, né? E, embora eu entenda que eu tenho muita saúde ainda para trabalhar para o Senhor, tenha vigor e ainda predisposição, eu posso ser um jovem, mas eu já não tenho mais uma vida de jovem. O que é uma vida de jovem? É uma vida de solteiro. É uma vida sem filhos. É uma vida mais ali no ambiente acadêmico. É uma vida com mais tempo. Ele tem tempo, ele tem força, ele tem vigor. E isso não é dado em vão. É dado a ele mais tempo e mais vigor num certo momento da vida, não em vão. É para usar para a glória de Deus. Aí veja, um adolescente de 13 anos, de 14 anos, ele namora nessa fase. Aí ele começa, a gente até brincava, a pessoa sumia, né? Ela estava no meio da gente, como quando tinha 13 anos, 14, namorava, sumia, desaparecia. Aí ele não passa mais a se relacionar, para de trabalhar na igreja, começa a ter uma vida de casado com 13 anos, porque ele começa a ter problemas, como não tem maturidade, está no relacionamento, ele começa a ter problema de gente grande, sem maturidade, e isso vai tirando o tempo dele de serviço na igreja. Ele vai perdendo tempo com coisas que não são relevantes para aquela época. Olha o versículo 33, ele fala aos solteiros, e aqui eu entendo que ele está falando para o jovem cristão. Versículo, tem a adversativa aqui no 33, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. É isso que é requerido no casamento? Agora que você casou, você vive para o outro. Você se preocupa com o outro. É errado, eu quero casar para ter a minha liberdade, então saia de casa. Pronto, tenha a sua independência financeira. Como assim casar para ter a sua liberdade? Casar para viver para você? Casar para viver como solteiro? Existem algumas igrejas, e eu não aprovo essa prática, irmãos, particularmente. Igrejas que elas têm congresso para as mulheres, um mês de oração. Congresso das mulheres, um mês de oração. A mulher vai passar um mês fora de casa orando. Isso não é sábio dentro de um casamento? Isso não é uma programação de quem é casado a aceitar. E entenda, irmãos, não vamos generalizar. Nós temos tantos casos específicos, né? Se você se casar com um piloto, por exemplo, ele vai viver muito tempo fora, né? Se, por exemplo, o marido está desempregado e a esposa tem a oportunidade de fazer um curso aí, que vai gerar uma promoção, geralmente no ambiente militar tem isso, para ele subir de patente, ou ele receber aquilo ali, ele vai passar um tempo no sul ali, fazendo aquele curso e vai ficar um tempo fora. Então isso são casos específicos, entenda? É a necessidade ali na família de ter esse momento ali de ausência. As exceções são diversas, mas de rotina, um casal achar normal o marido viajar um mês, a esposa passar 2 meses fora, e isso não incomodar ninguém. Isso é uma vida de solteiro no casamento. Olhem o versículo, né? Agora a sua busca está em como agradá-lo, em como agradá-la.
Ou seja, acabou, eu sou casado, existem programações que não são mais para mim. Que agora eu sou casado. Eu não posso pensar numa programação sem a minha esposa. Não tem como. Porque agora eu sou uma só carne com ela. O homem casa e ele quer ir para as mesmas quantidades de jogo de futebol, de pelada que ele ia quando solteiro. Trazendo mais para a minha realidade, eu conheço pessoas que elas casam e elas querem passar o mesmo tempo jogando videogame de quando elas eram solteiras. Agora tendo filho e esposa. E elas querem passar as 6, 7 horas que ela passava no videogame todo dia. E não, eu sempre tive essa rotina, eu não vou parar. Não existe isso, a realidade é outra. Teve um caso, um pastor citou esse exemplo uma vez. Ele diz, olha, tem um rapaz que ele gostava de orar. E ele deixava de trabalhar para orar. Ele passava a manhã orando em vez de procurar emprego. E ai se você batesse na porta para incomodar ele. A esposa passando necessidade, os filhos com fome e ele orando. Não, bate na porta, meu filho, vá trabalhar. Pare de orar e vá trabalhar, seus filhos estão com fome. Você tem que prover, você é o provedor. Você orava muito, você pode orar, mas você tem que entender que você tem que trabalhar. Você agora é casado, você tem responsabilidade. Você não pode colocar o espiritual como desculpa para você não cumprir as suas obrigações. Isso é muito importante. Paulo, em nenhum momento ele condena um casamento. Ele está falando da responsabilidade do homem casado. Também a solteirice não é para ser vivida como a pessoa quer. Agora que eu sou solteiro, eu vivo livre, eu faço o que eu quiser, eu tenho quantas mulheres eu quiser, eu tenho quantos homens eu quiser, viver sem responsabilidade. Não! O chamado para os solteiros pegue esse tempo e viva para Deus. Você tem mais tempo, mais força, mais vigor para servir o ministério. Use da melhor forma. E o casado, sirva o outro. Para a glória de Deus. E aí nós adentramos, irmãos, na nossa última passagem aqui, os polêmicos versículos 36 a 38. E eu queria que nós tenhamos uma atenção aqui específica para esses versículos. Preste atenção. Ele vai dizer assim: mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar a virgem, a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Por que eu disse que é polêmico essa passagem? Porque tem uma grande divergência gramatical nessa passagem aqui. Por exemplo, veja, na NAA, versículo 36, ele não tem o termo filha, que na ARA tem, que na Revista Atualizada tem. Por exemplo, pegando aqui o versículo 36 da Revista Atualizada, vai dizer assim: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e aí na NAA ele entende como virgem, não é? E primeira coisa que nós devemos entender, isso é uma grande divergência entre os reformadores, entre os teólogos reformados, principalmente os teólogos mais contemporâneos e os teólogos mais antigos. E segundo ponto é que o termo no original é virgem, não é filha. Quando a Revista Atualizada ela traduz, ela interpreta como se Paulo estivesse falando com o pai da filha e não com o noivo dela. A ideia é essa. Qual é o público? A polêmica qual é o público-alvo de Paulo? Paulo está falando com o noivo ou ele está falando com o pai da noiva, digamos assim, com o pai da virgem? Ela ainda não é noiva no sentido. E aí vamos lá. Matthew Henry, por exemplo, ele é um dos teólogos antigos, a gente considera ele um teólogo antigo. Ele vai dizer que o termo filha é colocado em algumas traduções,
Porque alguns acreditam que Paulo está falando aqui para um pai que está pensando em tornar a filha noiva ou não. E aí Paulo vai dizer, olha, é melhor que agora nesse momento não, por causa da perseguição. Matthew Henry, ele vai defender esse princípio, certo? Ele está dizendo, olha, porque ele está dizendo filha virgem, porque é claro que a função do pai é guardar a filha, é mantê-la, é protegê-la virgem para o casamento, é entregá-la virgem ao altar. Essa é uma das funções do pai, certo? Então veja, existem alguns teólogos que eles acreditam que não tem nada a ver com a relação de paternidade, que no original não tem o termo filha, tem o termo virgem, e aí eu vou dizer o meu lado, né? A grande questão é essa, você vai interpretar agora o que é uma grande divergência com teólogos que até eu acompanho e admiro, e já citei muitas vezes para vocês aqui. Eu acredito que o relacionamento aqui é entre pai e filha, certo? O relacionamento, é a mais cabível. E olha, até essa semana eu era do outro time. Agora eu mudei de time, certo? Por quê? Argumento, né? Por que isso? Eu nunca tinha me adentrado tanto no capítulo 7 como agora. E aí você começa a entender algumas lógicas do autor, né? Qual é a intenção dele. Eu não consigo achar lógico Paulo falar para um casal de noivos que está há um longo período querendo se casar, como os teólogos contemporâneos defendem, que é bom ficar solteiro, né? O casal, ele está ali, ele já é noivo, ele quer casar, e Paulo vai dizer, olha, não, eu não recomendo. Parece que o público-alvo aqui da NAA e das pessoas que não interpretam como filha está um pouco equivocado. Porque seria mais compreensível Paulo falar isso para um pai de uma virgem, para um pai de uma jovem, que está decidindo se ela vai ser noiva ou não. É estranho essa linha, porque veja, Paulo já havia falado. Aqui eu acredito que é para um casal de jovens, ele está dizendo assim, é melhor casar do que viver abrasado. Ok, é lógico. Como é que ele incentiva é melhor casar do que viver abrasado e agora ele diz não case? Entende? Não parece fazer muito sentido. Mas aí eu tenho que defender que Paulo mudou de público-alvo. Ele falou para os jovens no começo e agora está falando para o pai no final. É isso que os contemporâneos não conseguem entender. Ele diz assim, como é que Paulo mudou de público-alvo? Ele mudou de público-alvo porque ele disse, se está abrasado que se case, e agora ele está dizendo, não se case, mantenha sua filha virgem sem casar, nesse momento específico. Se você está falando para pais aqui, né, que estão pensando em colocar, veja, se uma pessoa está no noivado, o próximo passo é o casamento. Não tem sentido Paulo incentivar um casal a ficar muito tempo no noivado. Isso é muito perigoso. Entende? Paulo está dizendo, olha, que se casem, é melhor casar do que viver abrasado. Isso é mais cabível para um casal de noivos. Agora, uma filha que ainda nem noivou, o pai está pensando em aprovar ela para um casamento, ou apresentar ela para alguém, aí Paulo vai dizer, ó, não apresenta agora. É mais cabível. Entenda como isso é. Você pode estudar e ir atrás de argumentos fortes contra o que eu estou dizendo, porque existe uma grande polêmica nesse texto. Qual o público-alvo de Paulo? Diante disso, isso nos leva para uma aplicação. Como é importante o papel dos pais na decisão do casamento dos seus filhos. O pai, ele, como chefe da família, ele deve identificar a maturidade que o seu filho tem para casar. Ou, quem sabe, se o seu filho não nasceu para casar. Se ele tem o dom do celibato, não como uma imposição, como a Igreja Católica diz, mas se ele de fato ele não tem aquela predisposição para casar. Veja, os pais devem identificar isso nos filhos e ajudá-lo. Porque o filho que casa, ele persegue um caminho. E o filho que não casa, ele persegue outro totalmente diferente. Mas o pai
é aquele que canaliza o caminho do filho para ele glorificar a Deus, casado ou não. O ponto é, e isso é complicado a gente falar, eu não tenho que casar todos os meus filhos. Se algum deles não tem vontade ou não tem predisposição para esse caminho, vamos usar isso para a glória de Deus. Ou aquele que tem, vamos usar isso para a glória de Deus. O princípio é, eu vou orientar os meus filhos naquilo que glorifica a Deus. Como é bom, irmãos, nós temos um filho ou uma filha que tem a confiança de me perguntar assim, poxa pai, eu estou gostando de fulano, será que ele é o homem certo para mim? O que é que o senhor acha dele? Como é bom a filha ter uma abertura dessa com o pai, ou o filho ter uma abertura com o pai ou com a mãe, e dizer assim, o que é que vocês acham dessa pessoa? Como é bom existir essa abertura de pais orientarem seus filhos nos relacionamentos. Mas o que não pode existir é a obrigação em casar os filhos, quando eles não têm ou maturidade, ou quando Deus não deu condição para isso, seja para casar ou não. Lembre-se de Gênesis, a gente estudou isso no grupo familiar, quando o servo de Isaac vai pegar Rebeca lá em Gênesis, para casar com Isaac, é perguntado a ela se ela quer. E a mãe queria ficar uns dias ainda com ela, disse assim, deixa ela ficar uns dias aqui, não vá agora não. Mas o servo disse, olha, eu tenho que ir, porque eu já me atrasei muito, já demorei muito. E fica nesse impasse entre o servo e a mãe de Rebeca. E o que é que faz? Os dois vão perguntar a ela, o que é que você quer, Rebeca? Você quer ficar mais um pouco ou você quer ir agora? E ela diz, não, eu quero ir agora. Então, é respeitada a vontade do filho. Que não impeçamos os nossos filhos, que não sejamos uma pedra de tropeço quando os seus desejos forem lícitos, e que vão render glórias para Deus como um casamento, mas se eles não forem chamados ao casamento, não os obrigue, mas se forem, instrua cada um deles. Ajude a eles a reconhecer um cônjuge para glorificar a Deus. Olha, o 38, né? Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. E a revista atualizada, eu creio ser a mais correta. Veja, a NA está correta, porque o original não bota filha. Mas a interpretação da área está correta, ele traduz como filha virgem. Aqui, mais uma vez, quem não casa faz melhor por causa da perseguição. Não inicie esse processo de noivado com a sua filha. Espere passar esse momento. Versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Aqui ele conclui falando das viúvas. Se ele estava recomendando jovens virgens a não se casarem, imagina o que é que ele vai fazer com as viúvas, né? Mas ele frisa, antes dele dar a sua recomendação, ele frisa no 39, ele vai dizer, não é pecado a viúva casar novamente, de forma nenhuma. Ela pode casar, não é pecado ela casar, mas que bênção seria, ele está dizendo, se ela usasse esse tempo, sem o relacionamento agora, sem a preocupação com os filhos, marido, família, se ela dedicasse o resto da sua vida para glorificar a Deus na solteirice. Aqui é diferente, por exemplo, quando Paulo ele chega em Timóteo, ele vai falar das viúvas novas, das viúvas jovens. E as jovens, Paulo vai dizer, olha, é mais sábio elas casarem novamente? Aquelas mulheres que elas casam, mas aí ficam viúvas e não têm nem filhos. Elas não têm nem filhos, ou elas não tiveram essa experiência. Paulo vai dizer, é melhor elas casarem. Mas aqui essas viúvas de Corinto, elas são as viúvas mais vividas. São aquelas que já casaram por um longo período de tempo, elas têm filhos, elas têm netos,
ela está realizada. Ele está dizendo, olha, não é pecado ela casar de novo se ela quiser, bênção. Mas seria bom se ela pegasse esse tempo para servir a Deus. É claro que a perseguição é um forte fator, mas no caso aqui das viúvas, Paulo também ele vai dizer como seria uma bênção ela pegar esse tempo para o serviço. Ela não tem mais aquela vontade de casar como uma jovem, ou de ter filhos. Ela viveu tudo isso. Provavelmente essas mulheres aqui têm netos. É uma recomendação, mas no Senhor não é pecado casar novamente. Aos solteiros e casados eu digo, vivam para a glória de Deus. O foco de Paulo, terminando aqui um mês de capítulo 7, vivam para a glória de Deus. Como é importante nós tratarmos a carta no seu contexto. E como é fácil, se a gente não estudar, a gente cair aqui numa interpretação errada de Paulo, como se Paulo tivesse inclinado aqui à solteirice, ou recomendando que quisesse que ninguém casasse, não é? Só para a gente concluir, irmãos, agora é uma conclusão de fato. Por que é requerido, não é, de presbíteros e pastores que eles sejam homens casados? E antes de eu falar isso, entendam, a Bíblia de fato não proíbe o solteiro o pastor ser solteiro, ou nós ordenarmos, votarmos em presbíteros solteiros. Veja, isso não é pecado de forma nenhuma. Paulo não era casado, Cristo não era casado, mas veja, o próprio Paulo, que não era casado, ele vai escrever em Timóteo que o presbítero deveria governar bem a sua casa para que ele governe bem a igreja. Olha que coisa interessante, o próprio Paulo vai escrever isso. Ou seja, aquele que é um pastor casado, ele tem um exemplo dentro de casa de como ele deve tratar a esposa, de como ele deve criar os filhos. Ou seja, não é pecado, mas seria bom. É muito importante nós vivermos, presbíteros, pastores, diáconos, vivermos a experiência do casamento, ser um exemplo para a igreja. É muito fácil eu não sou casado, eu falar para os outros, ou eu não ter filhos. Entenda que eu tenho propriedade para falar, porque eu tenho propriedade pela palavra de Deus. Mas é fácil, você não tem tanto a empatia, você dizer ao filho ali, faça com o seu filho isso ou aquilo, que vai dar certo. Faça com a sua esposa isso ou aquilo, mande ela se submeter, que olha, aí acabou o problema. Eu escrevo um livro, 5 passos do casamento perfeito, né? Tem aqueles livros, faça esses passos, que nunca mais você vai ter problema no seu casamento. Isso é falácia, isso é mentira. É importante eu ter uma esposa para viver o casamento. Eu ter um filho ou uma filha como líder, para que eu ganhe pelo menos mais empatia. E entenda que não é tão fácil como dizer, faça isso que vai dar certo. Tem coisa que eu preciso viver, que é muito importante. Veja, hoje eu sou um professor muito melhor do que há 2 anos atrás, antes de Isabel, e não no sentido de, como eu sou bom, não, no sentido simplesmente de compreender os alunos. É nessa área que eu estou falando. Pelo simples fato de eu ser pai, hoje acontecem coisas comigo que eu criticava de outros pais, que eu precisei passar por isso para entender. Eu só entendi quando de fato eu agora estou na pele daquele pai. E eu faço como Paulo, né? Não é pecado nós ordenarmos presbíteros, diáconos e pastores solteiros, mas é bom que eles sejam casados. É bom. É bom para ele e é bom para a igreja. Eu não sei o que Deus Ele quer para você, jovem, uma vida de casado ou uma vida de solteiro. Se você está casado, Deus quer para você uma vida de casado. Ele não quer uma vida de solteiro. Pode perceber isso. Pode ter certeza disso. O que eu sei é que Deus quer que você viva para Ele. Esse é o foco do texto. Esse é o foco de Deus para a minha vida.
viva para a glória de Deus, sirva a Ele na circunstância que Deus lhe colocou. Amém. Vamos orar mais uma vez.